Estamos de volta, gente. Acabei de falar com o pastor Mateus Soares. Já já ele vai entrar aqui para a gente termos uma conversa bíblica. Com certeza você vai ser muito abençoado essa noite. Gente, vai compartilhando essa live. Compartilha aí. Convida aí seus amigos. Convida aí seus amigos, suas amigas, para poder participar dessa live. A gente vai discorrer nessa linha de pensamento os desafios e dificuldades do ministério. Você que tem um ministério, você que tem uma chamada. Quando eu digo ministério, gente, não digo só quem é diácono, presbítero, pastor, ou que possui algum cargo na igreja. Ministério vai muito além disso. Quem sabe você é alguém que evangeliza na sua rua, seu condomínio, seu trabalho. Quem sabe você é alguém que exerce alguma autoridade, alguma influência no ambiente aí seu de trabalho. Então o ministério vai muito além. E a gente vai estar discorrendo acerca disso. Nós vamos estar falando sobre essa questão do ministério. E para você que ainda não adquiriu, daqui a pouco o pastor Mateus Soares vai falar aqui com mais propriedade. Eu estou aqui em mãos, com essa enciclopédia. Pensa num livraço que você precisa adquirir para compor aí na sua estante aí, no seu arsenal de livros aí. Então vai compartilhando. Compartilha aí essa live. Compartilha aí. Vai convidando seus amigos. Convida aí seus amigos. Daqui a pouco, o pastor Mateus Soares vai colocar o número aí do celular, do Zap, para você entrar em contato, para você poder adquirir esse material. E ele está com uma promoção maravilhosa. E daqui a pouco vocês vão ouvir aí. Deixa eu chamar ele aqui. Acabei de chamar o pastorzão aí. Chamei o pastorzão aí já. Deus abençoe, Jorge Luiz. Muita gente boa aqui nessa live. Vai, Miguel, eu creio. Muita gente vai ser abençoada. Jorge Luiz Ramos. Deus abençoe sua vida, irmão. Gente, vai compartilhando essa live. Compartilha aí. Compartilha, gente. O pastor Mateus Soares já está aí, gente. Está na área.
Olha aí. Olha o Fala! chefe aí. Tudo jóia? Tudo jóia, chefe. Então tá bom. Eu Boa tava aqui. noite. Já estava aqui, meu amigo. Boa noite. Já estava aqui já fazendo já o merchan. Ó. Opa, que legal. Tava aqui fazendo o merchan já. Obrigado. Bom demais podermos ter esse tempo juntos nessa noite, batendo um papo com esse pessoal que está conectando com a gente aí, para falar de um tema tão rico, né? Sonho, chamado, trajetória ministerial. O pessoal tá chegando. Sim, sim, Como é que pastor. tá sendo esse dia? Como é que tá aí no Rio? Na capital, eu estou aqui um pouco distante, na região dos Lagos, em Cabo Frio. Como que tem sido esses dias aí? Pastor, esfriou. Esfriou, tá bem frio aqui. Começou a chover. Uhum. Parece que o corpo já está sentindo, né? Eu também estou com essa sensação de corpo Aquele, se preparando para resfriar. é aquele negócio que carioca não gosta de dia nublado, né? E Nublou, já não é legal. nublou já faz E um frio. o que preocupa a gente também em relação a isso daí é porque quando nós vemos, por exemplo, a questão da região serrana nossa, né, Teresópolis, Nova Friburgo, Petrópolis, é o local onde depois da capital está tendo mais casos. Sim, E por causa do frio também. Então, esse tempo aí de outono e inverno que está chegando aí para todo o Brasil é um pouco preocupante para a gente sobre como que vai comportar a saúde do nosso povo aí nesse período, mas orando aqui para Deus da vitória. O pessoal verdade. pedindo oração por Alagoas também, que Deus abençoe Alagoas, nosso Nordeste, que Pastor. Deus guarde o nosso povo. Vamos pedir para esse pessoal chamar a gente aí? Ô povão, vai compartilhando essa live, convida aí seus amigos, porque com certeza será uma noite abençoada, seremos Amém. edificados, seremos muito edificados. Nós temos aí 57 pessoas com a gente já. Se você que está ouvindo aí, que está conosco na live, puder enviar aí para pelo menos 10 pessoas, faz isso, vamos lá? Vamos aumentar aí a dinâmica do alcance dessa live. Você tem aí na parte de baixo, próximo ao local onde faz os comentários, uma setazinha, como se fosse um aviãozinho, que você clica aí e tem aí várias opções de pessoas do seu convívio, pessoas que constantemente você fala com elas. Envia aí para alguém, compartilha aí com pelo menos 5, 10 pessoas, traz alguém aí para participar dessa live com a gente, que vai ser uma live de um tema tão poderoso, que é a questão da trajetória ministerial. Quantas pessoas, né, pastor Humberto, que têm dúvidas acerca da trajetória ministerial, quantas pessoas que têm sonhos, não só na trajetória ministerial, mas na vida pessoal, na vida profissional, pessoas que têm sonho talvez de contrair um matrimônio, de se casarem, pessoas que ainda não se casaram. Os sonhos, eles abrangem camadas e áreas tão distintas da vida, e nós vamos falar um pouco sobre tudo isso essa noite. Chamada, sonho, os desafios da trajetória, da caminhada. Deus tem colocado algo no meu coração, no coração também do pastor Humberto, e vai ser muito especial. Então, convida alguém aí, nós já vamos começar aí a compartilhar um pouco do raciocínio que está no nosso coração para essa noite, mas se você puder trazer mais gente, eu tenho certeza que vai acrescentar muito, vai ser muito útil. Será que tem gente de lugares muito distantes ouvindo a gente aí, pastor Humberto? Será que esse povo é Tem, da onde que está com a gente tem. aí? Tinha gente aí de Arapiquara, Alagoas, Alagoas. tinha gente da Bahia, gente do Recife. Rapaz, o Brasilzão tá com a gente aí. Obrigado. A Vai. Hilda Monteiro convidou. Obrigado, obrigado, obrigado mesmo. Que bom. Ó, pessoal de Ó, Boston. é, Boston tem Itaguaí, ó, Itaguaí, Itaguaí, Fortaleza aí, ó. Rio de Janeiro, Canaã dos Carajás, Pará, Rapaz do a céu. terra do tucupi, do tacacá. É, é verdade. O Meu seu amigo, filho tá aí, Humbertinho. ele é terrível. O senhor quer que eu desative aqui a questão dos comentários aqui? Pode ser, Pode ser? pode ser. O pessoal tá chegando aí. São Bernardo do Campo, Portugal, São Paulo, Sepetiba. Aí, Alagoinhas, Bahia, Camaçari, Olha, Camaçari, meus amigos aí de Betim, Betim, Pernambuco, Terra Boa. rapaz.
Manda um abraço aí, pastor Neemias, de Betim aí, amigo. Palmeira dos Índios, preguei há muito tempo atrás em Palmeira dos Índios. É São João de Alagoas. São João de Meriti, é Lodebala. Aí Vila do Estélio, Lodebala também. Ceará. Brincadeira, Deus te gente. abençoe. Parada de Lucas. É minha área, São João. Campo Grande, que bom. Inglaterra, Deus abençoe. Que bom. Pessoas de lugares muito distantes, de lugares muito próximos, mas independente do local, unidas num propósito só, para crescermos um pouco mais nessa noite. A turma está reclamando aí, Humberto. Qual foi, pastor? Que legal, minha esposa amada está aí também. Essa aí de novo de Bahia, gente. Vamos lá. O senhor inicia com a gente? A gente já vai trocando uma ideia. Se quiser tirar os comentários, daqui a pouco nós vamos retomar para, se o pessoal tiver alguma dúvida aí. Deixa eu tentar diminuir um pouco da luz aqui. Pronto, acho que melhorou. Vamos lá. Pastorzão, Oi. Esses dias eu estava pensando num texto e eu queria até pedir a sua ajuda com relação a esse texto. A primeira viagem de Paulo junto com Barnabé, quando João Marcos ele regressa daquela viagem, ele abandona Paulo e Barnabé. Tem muitas linhas acerca do porquê que ele deixou Paulo e Barnabé. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essas linhas de pensamento com relação ao porquê dele ter desistido desse desafio do campo missionário. Se o senhor puder, só abre os comentários, só para ver se o meu áudio tá bom. A minha internet, eu acho que deu uma picotada aqui. Eu tenho medo de ter interferido na qualidade do meu áudio para o pessoal aí. Tá legal o áudio, o vídeo, a transmissão tá legal? Só dá essa confirmação para a gente, que a gente vai tirar os comentários, aí vai perder um pouco o contato com vocês por alguns minutos, para a gente desenvolver o raciocínio, e já vamos voltar daqui a pouco. Legal, tá bom. Vamos lá. Pastor Humberto, esse texto sobre Paulo e Barnabé é um daqueles textos que mais chamam a atenção da gente no livro de Atos dos Apóstolos, né? Sim. Porque é a primeira viagem missionária, a igreja havia se formado como instituição, e eles estão iniciando a trajetória missionária, e é o próprio Deus que escolhe, dentre tantos homens que haviam a opção de ser escolhido, o próprio Deus que escolhe a Barnabé e a Saulo, para a obra que a Bíblia diz que Deus havia proposto para eles. Barnabé leva João Marcos na primeira viagem missionária. A primeira viagem missionária, quando nós vamos lendo ela, a gente percebe que teve uns negócios difíceis que eles enfrentaram ali. Tem um texto do livro de Atos dos Apóstolos que é pouco falado, eu me esqueci agora a cidade que eles estavam pregando, que a Bíblia diz que apedrejaram Paulo e ele ficou desacordado. E aí os homens olharam... Acho que é Antioquia de Pisídia. Eu acho que Antioquia de Pisídia. E ele ficou desacordado e o pessoal olhou e falou assim, pronto, tá morto. Isso daí já entrou em coma, já morreu. E o texto diz que pegaram ele e jogaram do lado de fora da cidade, como se fosse um lixão. Os contextos bíblicos têm muito disso, né? Quando a gente lê, por exemplo, em Jerusalém, o Vale de Iena, que era um local do lado de fora de Jerusalém, onde corpos também eram deixados ali. Muitos lugares bíblicos serviam como lugares de despejo mesmo para pessoas que não tinham tanta importância dentro do contexto social da época. E lançam Paulo ali, e a Bíblia diz que alguns instantes depois, talvez horas, não sabemos precisar quanto tempo, ele volta em si, acorda e se talvez fosse um de nós, a gente ia falar, Senhor, graças a Deus pelo livramento, eu vou sumir daqui. Só que o texto diz que ele, todo machucado, todo ensanguentado, volta para a cidade para pregar de novo para o povo que acabou de bater nele. Então eu penso que, de algum modo, esses desafios ministeriais que Paulo e Barnabé enfrentaram na primeira viagem missionária assustaram um pouco Timóteo. Porque a experiência ela vai amadurecendo a gente, né? A experiência ela vai nos dando a capacidade de resistir a pressões, situações, vales,
problemas, que talvez no início a gente não tinha ainda essa estrutura para suportar todo aquele momento. A Bíblia, pelo menos eu nunca percebi uma resposta clara sobre o porquê Barnabé deixou eles. Só que a Bíblia diz que João Marcos, melhor dizendo, deixou Paulo e Barnabé. Só que a Bíblia diz que ele retorna muito provavelmente para Jerusalém, o local onde ele vivia, e quando vai iniciar, poucos anos depois, a segunda viagem missionária, mais uma vez Barnabé quer levar o seu sobrinho. Só que Paulo entra na história e fala assim, não, nós já demos uma chance a ele lá atrás e nós não vamos dar uma segunda, não. E a Bíblia diz que por causa daquilo, João Marcos se torna o pivô dessa separação entre Barnabé e Paulo. Paulo pega Lucas para ser o seu companheiro missionário no lugar de Barnabé agora na segunda viagem missionária e, curiosamente, a gente não ouve falar nada mais sobre Barnabé. A história que passa a ser contada não é de Barnabé e João Marcos, em Chipre, mas é de Paulo e Silas dentro do curso que eles vão seguir na segunda viagem missionária. Eu acho que tem várias formas de nós enxergarmos essa história. Quando nós enxergamos nos colocando no lugar de Barnabé, com o coração de Barnabé, talvez nós iríamos fazer o mesmo que Barnabé fez. Porque Barnabé é o filho da consolação, é aquele camarada misericordioso. É o camarada que encontrou Paulo quando todo mundo da igreja de Jerusalém, a liderança da igreja de Jerusalém da época, não acreditava em Paulo, não queria dar um voto de confiança em Paulo, por causa do histórico que Paulo tinha como perseguidor do cristianismo. E Barnabé foi o camarada que colocou a mão no fogo e falou assim, não, coloca aí na minha conta. Se ele der errado, vocês cobrem de mim. Eu sei o que eu estou falando, pode abraçar ele aí, porque ele vai dar certo. Não é o mesmo Saulo que perseguiu lá atrás, não. Ele viveu nesses anos aí uma obra de transformação. E a história nos mostra que foram 14 anos, desde a conversão de Paulo até o início daquilo que é a trajetória missionária. Às vezes nós lemos, parece que foi questão de dias, né? Sim, talvez tem gente ouvindo aí a live, tem tantas promessas, tantos planos, passou 1, 2, 3, 4, 5 anos e está se sentindo talvez rejeitado, esquecido por Deus. Paulo teve que esperar 14 anos. Então, vendo Barnabé, talvez eu faria o mesmo que Barnabé fez. Porque o Barnabé é o Barnabé que está olhando para João Marcos e ele não tem noção de como vai ser o futuro. E o que ele está dizendo é o seguinte, não, eu não vou abandonar alguém que quer ser um missionário, eu não vou abandonar alguém que quer ser um obreiro. Da mesma forma que eu não desisti de Paulo lá atrás, quando ninguém acreditava nele, eu não vou desistir de Barnabé agora que Paulo não está acreditando em Barnabé. Então, talvez, se nós fôssemos Barnabé, nós iríamos agir da mesma forma. Ele comete um erro? Eu penso que sim. E aqui eu já concluo esse raciocínio para o senhor falar. Eu penso que sim, porque não era uma questão dele achar que Paulo e Barnabé era a dupla ideal. Era Deus que havia estabelecido aquilo ali. Mas quando nós olhamos para Paulo, a gente vê que se Paulo se equivocou naquele comportamento, não é uma afirmação, mas uma possibilidade, no final da vida dele, quando ele escreve a sua última carta, que é a segunda carta para Timóteo, meses antes de morrer, ele diz assim, agora traga-me também aí João Marcos, porque ele para mim é muito útil para o ministério. Então, é a ideia de que pessoas não são descartáveis. Talvez alguém que falhou lá atrás não signifique que essa pessoa não serve para nunca mais. Então, pessoas não são descartáveis. Pessoas erram e aprendem e recomeçam. Pessoas merecem uma segunda chance desde que elas estejam dispostas a mudar. E, de algum modo, eu penso que foi porque Barnabé não desistiu de João Marcos que ele se tornou alguém muito útil para o ministério, que Paulo pôde desfrutar dele lá na frente. É uma visão que eu tenho acerca daquela história. O que o senhor pensa sobre ela? Pastorzão, eu iniciei falando sobre João Marcos, justamente porque muita gente que está nessa live aí são pregadores, são pessoas que têm um ministério, uma chamada, e quem sabe agora estão vivendo um momento de frustração, um momento de decepção, porque acharam que o ministério era uma colônia de férias, era algo que só traria benefícios, que traria retorno tanto de imagem como financeiro, e agora se vê nessa crise e está frustrado. E eu fiquei pensando nesse texto, e eu fiquei imaginando
Alguém até mandou mensagem para mim esses dias dizendo, rapaz, eu estou em crise. Eu estou passando por uma crise muito grande porque eu pensava que as coisas iriam se encaminhar, as coisas iriam se encaixar, e quanto mais eu abraço o ministério, quanto mais eu abraço a chamada, parece que as coisas ficam distantes. Ao invés de acontecer da forma que eu pensava, da forma que eu imaginava, as coisas acontecem completamente contrária. Então, muita gente entra para o ministério com essa ilusão, achando que tudo vai dar certo, porque, infelizmente, pastor Mateus, muita gente foca só nas viagens, nas fotos nos aeroportos, nos hotéis, achando que ministério é isso, os grandes congressos, os grandes eventos. Aí, quando se deparam com uma situação não no mesmo quilate, não no mesmo nível da que João Marcos enfrentou no campo missionário, mas quem sabe agora está vivendo uma realidade dura, está pensando agora em parar, está pensando agora em abrir mão do ministério da chamada, por justamente abraçar algo que era uma utopia, porque ele achava que ministério são as luzes, são os aplausos, são os brilhos, e agora se encontra completamente frustrado. Eu queria também que o senhor deixasse uma palavra com relação a isso, porque muita gente se encontra decepcionada, muita gente se encontra frustrada, porque embarcaram no ministério olhando para a vida de alguns pelas redes sociais, achando que ministério era aquilo, e agora estão completamente frustrados, estão completamente decepcionados. Eu tenho um conceito pessoal sobre decepção. Só pode haver decepção onde há expectativa. Essa é uma ideia que eu penso que ela tem um pouco de lógica para várias áreas da vida. Só pode haver decepção onde há expectativa. Por exemplo, imagina que uma dona de casa vai fazer um pudim de leite moça. Aí chega no mercado e tem lá duas marcas. Primeira moça, que é a marca mais conhecida, né? E segunda marca lá qualquer, sem muita expressão. Aí ela vai e compra as duas marcas para fazer o pudim de leite condensado. Qual que ela vai colocar mais expectativa? A moça ou a outra? A moça. Aí você imagina que ela faz o pudim com outro leite condensado que não é de marca e fica bom. Ela fica feliz. E ela faz o pudim com o da marca moça e não fica tão bom quanto o outro. Ela vai se decepcionar com a qualidade daquele produto. Porque dificilmente vai existir decepção em um local onde não foi colocada expectativa. E isso vale para tudo na vida. Quando nós nos decepcionamos com pessoas, quando nós nos decepcionamos com sonhos, com projetos, a decepção ela só consegue existir no ambiente onde a expectativa foi investida, foi colocada. Eu acho que talvez o que nós precisamos reavaliar são as expectativas que nós temos para o ministério. É o nosso conceito sobre o que é ser um ministro de Deus, um pregador. Porque nós somos frutos, por exemplo, do nosso tempo. Sim. Se nós pegarmos aí um pregador que começou a pregar há 40 anos atrás, os 10 primeiros anos do ministério dele, ele tinha, digamos que, sonhos, ambições, planejamentos, expectativas diferentes do que quem está completando 10 anos de ministério agora. Sim. Porque nós vivemos numa outra época. Sim. Nós vivemos da época da popularidade, de algum modo, dos grandes púlpitos, dos hotéis. Há mais ou menos uns 3, 4 anos atrás, eu conversei com um pastor, você deve até conhecê-lo, o pastor Jorge Rabelo, de São Paulo. Sim, sim. Que é um pastor muito usado para batismo com o Espírito Santo, é um pastor da velha guarda, prega já há algumas décadas. E aí eu lembro que ele falou comigo, ele falou assim, Mateus, quando eu comecei a pregar, não tinha esse negócio do camarada falar assim, mas quanto que eu posso te abençoar? Qual a oferta que eu posso ter? Ele falou, não tinha nada disso não. Ele falou assim, hotel, restaurante, não tinha nada disso não. Então, de algum modo, eu penso que foi uma geração que ela cresceu comendo as expectativas sobre aquilo que nós temos no conceito geral sobre o que é sucesso dentro de uma visão ministerial. Eu penso que, em parte, em primeiro lugar, não é todo o caso, mas em parte, as expectativas no que diz respeito a pregadores,
elas podem nos acometer por causa disso. Porque esses dias eu estava pensando, Humberto, que a trajetória de um pregador é quase similar à trajetória, por exemplo, de um jogador de futebol. Quando você pega ali um jogador crescendo ali na várzea, começando nas escolinhas, se você chegar para ela e falar assim, qual o seu sonho? Ela fala, não, meu sonho é ser Neymar, meu sonho é ser o Ronaldinho Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, é ser o Messi. Se você pega, por exemplo, o pregador que está começando a pregar, fala assim, mas qual o seu sonho? Ele vai citar aí 3, 4, 5 nomes de pregadores que se tornaram conhecidos, que pregam em grandes eventos, e de algum modo isso acaba nos incentivando, porque todos nós no início nos espelhamos em alguém. Sim. Todos nós no início olhamos e falamos assim, não, poxa, se eu chegar a pregar como aquele pregador ali prega, eu estou satisfeito. E às vezes até imitamos o estilo de um, o penteado de outro, o sermão do outro. Eu acho que o problema é quando nós colocamos isso como se fosse a base do ministério e não o teto do ministério, dentro de uma linguagem administrativa. Sim. É quando eu só me satisfaço se eu chegar naquele nível que eu acho que é de um pregador ideal. E sendo que, às vezes, a forma que Deus vai me usar não vai se enquadrar dentro de um padrão que talvez os grandes eventos pedem. Mas eu penso que a partir do momento que eu sou convicto do que Deus tem através de mim, de ter uma mensagem, e aí eu lembro de uma frase do David Martin Lloyd Jones, que foi um dos grandes pastores, pregadores da Inglaterra do último século. Ele morreu em 1981 e quando uma repórter perguntou ele numa entrevista, eu achei aquilo interessante, nunca mais esqueci, e aí perguntaram para ele, o senhor se sente um grande pregador? E aí ele deu uma resposta que eu achei extraordinária. Ele disse o seguinte, eu nunca me preocupei em ser um grande pregador. Eu sempre me preocupei em ter uma boa mensagem. Eu achei aquilo ali de uma maturidade, ele já era um senhor de idade. Mas eu penso que se nós reajustarmos isso, vai fazer toda a diferença. Que, independente de quanto nos ouvem, se nós entendermos a necessidade e a missão de termos uma palavra de Deus e entendermos que pode ser 50, pode ser 1.000, pode ser 5.000, mas pode ser 100. Independente de quantos são, eu estou falando para a noiva do Cordeiro. E isso é o maior privilégio que eu posso ter como servo de Cristo. É ser um mensageiro de Deus para a igreja de Cristo. Eu penso que se nós brindarmos o nosso coração e não colocarmos na vida da gente expectativas além daquilo que talvez eu possa não alcançar, eu vou ter menos chances de ter, digamos que algumas decepções. Quantos de nós, por exemplo, que nunca olhamos e colocamos um alvo, por exemplo, em um congresso, que talvez alguém olhou para a gente e falou assim, ó, você pode pregar. Teve um congresso, por exemplo, numa região do Brasil, de uma igreja muito conhecida, não é o Congresso dos Gideões, embora eu e você já pregamos lá, não no congresso, mas na igreja, mas um congresso que eu preguei na igreja e o líder do congresso falou assim, Mateus, tem um tal congresso aqui no meio do ano e ó, você está aqui na minha listagem para vir, isso já tem alguns anos. Mas eu lembro até hoje que eu fiquei por algumas semanas, alguns meses até dizendo, poxa, que Deus abençoe e que dê certo. Passou a data e acabou que o time de pregadores daquele ano foi totalmente diferente. Eu voltei em outro ano para ministrar naquele local. Mas eu penso que quando a gente coloca expectativas em coisas, é que nós... Eu concluo essa fala com o raciocínio para já voltar para você, que é algo que eu tenho falado ultimamente em algumas lives, que é a expectativa do irmão mais velho, do filho pródigo. Eu até falei isso um pouco nessa manhã com o pastor Benhu, na live que eu fiz com ele, quando ele chega para o pai, e o pai deu 4 coisas para o irmão mais velho, para o irmão mais novo. Ele deu sandália, deu anel, deu roupa e deu bezerro. Só que o irmão mais velho não reclama nem do anel, nem da sandália, nem da roupa, ele só reclama do bezerro. E a argumentação dele é a seguinte, eu te sirvo há tanto tempo, o senhor dá um bezerro para ele, nunca deu nem um cabrito para mim? Então, na verdade, o pai está dizendo para ele o seguinte, ó, o problema seu é esse, porque você colocou expectativas em coisas que eu não havia preparado para você. Porque quando o filho pródigo sai, e só fica o filho mais velho, e o pai pega aquele bezerro e começa a servar ele, começa a alimentar, começa a engordar ele, certamente, quando o irmão mais velho olhava para aquele bezerro, pensava, isso daí só pode ser para mim. Não tem mais nenhum outro filho aqui em casa. Papai só pode estar preparando isso daí para uma festa de formatura, para um aniversário que eu vou fazer. E, na verdade, na mente do pai, aquilo não era para o irmão mais velho, mas era para o retorno do filho mais novo, que um dia ele sabia que iria voltar. Então, na verdade, essa decepção do irmão mais velho
é que ele colocou expectativas em coisas que o pai nunca havia preparado para ele. E tem muita gente decepcionada na vida pessoal, na vida profissional, na vida ministerial, porque colocaram expectativas em coisas que Deus nunca disse que tinha preparado para ele. Seja em ser um grande pregador, seja em ser o pastor de uma grande igreja, ou ser um presidente de um campo. Eu acho que a gente tem que brindar o nosso coração com isso daí. Deus ele tem compromisso com a sua palavra. E aqui eu fecho com um raciocínio que diz o seguinte: se você tem um sonho, Deus te abençoa. Mas se você sonha um sonho de Deus, aí é diferente, Deus te patrocina. Eu acho que a questão é nós sonharmos os sonhos de Deus para a gente. Aí a quantidade de decepções eu penso que vai ser muito menor na nossa trajetória. Verdade, amigão. Eu tenho um livro bem antigo, que o tema desse livro é A Crise do Ter e do Ser. E tem uma frase desse livro, que eu guardei até hoje, que quando o ter se torna prioridade, o ser desvanece. Então a gente está vivendo essa crise porque muita gente está em busca do ter, né? E acaba esquecendo essa questão do ser. Tem uma frase do Hernán Dias Lopes que eu gosto bastante, que ele diz o seguinte: Deus está mais preocupado em quem eu sou do que naquilo que eu faço. Tem muita gente fazendo muitas coisas e, na realidade, Deus não está se agradando da motivação do seu coração. É muito bom a gente fazer, é muito bom a gente se dedicar, mas é necessário que haja uma motivação boa. É necessário que haja uma motivação para que o nome do Senhor seja louvado, para que o nome do Senhor seja glorificado. Não que a gente não aspire a algo melhor, tanto para nós como para a nossa família. Como o Senhor falou aí, eu também me espelhei em muita gente, era desejo chegar em alguns lugares. A gente não pode ser hipócrita, mas a questão é quando a gente vai se perdendo no caminho. A gente vai perdendo aquela motivação, porque, na realidade, eu comecei a ministrar a palavra, pastor Mateus, eu era adolescente ainda. Eu lembro que... Começou quantos anos? Eu comecei com 14 anos. Então, a primeira vez que eu preguei foi em 1999. Eu lembro até hoje. A primeira mensagem, primeira vez que os discípulos foram chamados cristãos. Eu lembro. Foi um culto jovem. E depois daquele culto, o pastor falou para mim: rapaz, tu tem uma chamada. Aí o pastor foi e pagou o seminário para mim. Na época, eu não tinha condição alguma. Aí ele pagou para mim: eu vejo que você tem um chamado para isso. Tal. O pastor pagou o seminário. Na época era até uma extensão, porque o bacharel era só em Madureira e tinha extensão do IB, pelas congregações. O pastor: não, vou te colocar aqui para fazer o médio. Eu fiz o médio, teologia na época, e eu me espelhava no pregador, mas eu olhava muito para a vida dele, né? Eu lembro que eu ficava vendo aquelas fitas do Gilmar Santos, aquela fita, e ele falando sobre oração, e aquilo me inspirava. Eu falei: não, tem que orar. Então a gente não olhava só para o âmbito de estar pregando para uma multidão. A gente olhava para a vida, a gente queria ter a mesma vida, ter o mesmo compromisso. Infelizmente, hoje as pessoas querem estar, como o senhor acabou de falar, nós temos que olhar sim quem chegou. Mas é bom a gente copiar também a vida, porque as pessoas querem os louros, mas não querem conhecer a história, né? O que a pessoa trilhou, passou, até chegar, até romper, até acontecer. Esses dias eu estava conversando com um amigo, eu contei para ele só um pouquinho das dificuldades. E ele: rapaz, você passou por isso tudo? Você teve que enfrentar isso tudo? Então as pessoas elas têm essa utopia que caiu de paraquedas, que aconteceu, que foi algo do nada. Não é do nada. Não é do nada. Tem uma história por detrás. Tem algo, tem uma história de sofrimento, de lágrima. Outra coisa também, pastor, nessa questão de ministério e de dificuldades, a gente está discorrendo aí sobre
essa questão de Paulo, Barnabé e João Marcos, eu estava pensando nessa discussão. A Bíblia diz que houve desavença tal. Tem muita gente que é menina, que às vezes vê coisa acontecendo na igreja, e como pode? Né? E esse exemplo bíblico fica bem claro para a gente que a obra é perfeita, mas os homens não. Não são. Né? A obra é perfeita, mas os homens não são. Então, muita gente, às vezes, não. Olha a palavra que eu recebi. Pô, fui rejeitado. Olha o que fulano. O que tem de gente frustrada, que abriu mão de ministério, abriu mão de departamento, estava fazendo algo tão legal, estava tão envolvido, mas por causa de um problema, de uma dificuldade. E o Senhor foi bem enfático aí, dizendo que Paulo agora está com Silas. Houve uma divisão, mas mesmo assim cooperou para o bem. Cooperou. Porque Barnabé e João Marcos estão em Chipre, Paulo e Silas vão seguir a obra missionária em outra região, mas, no entanto, o reino não perdeu. O reino não perdeu. A obra continua avançando. E tem gente que tem essa dificuldade. Eu nunca mais me envolvo, eu nunca mais faço, eu não quero mais. Olha o que fizeram comigo, olha o que aprontaram comigo, como se o ministério fosse um mar de rosa, esse tipo de coisa. Tem gente que, infelizmente, fica num romancismo, fica vivendo num Alice no País das Maravilhas e acaba ficando frustrado, acaba ficando decepcionado com coisas que acontecem no seio da igreja. É bem verdade que a gente, às vezes, se limita a falar esse tipo de coisa, porque é complicado falar, mas é algo que ocorre, é algo que é fato. E muita gente que, quem sabe, está aqui online, está nos vendo aqui, são pessoas que já foram dedicadas, pessoas que já foram líderes de departamento, já trabalharam em visita nos lares, já fizeram tanta coisa, mas agora está aí, não quero mais, não me envolvo mais. Queria que o senhor desse uma palavra, um esclarecimento sobre isso também. Eu falaria duas coisas nisso daí. Teve uma coisa que você falou que foi muito interessante, que é a questão do ter e do ser. A questão do serviço tem a ver com fazer. A questão da comunhão tem a ver com o ser. A Bíblia tem uma história de Marta e Maria, que a Bíblia diz que Jesus chega junto com os 12 discípulos na casa de Marta e de Maria. Não havia telefone, não havia WhatsApp. Jesus viajava sempre de local para local. Então, imagina, por exemplo, uma dona de casa que está assistindo a gente aí. Imagina 11 da manhã. Campainha toca quando a pessoa abre o portão, sem aviso prévio, quem chegou? Jesus, mais 12 discípulos. O que uma dona de casa pensa? Tem que fazer uma coisa para essa turma aí comer. Foi o que Marta fez. Marta foi para a cozinha preparar alguma coisa para bem recepcionar o Senhor. Só que a Bíblia diz que Maria vai para a sala e se prostra aos pés do Senhor. Eu acho isso daqui riquíssimo. Porque não é que Maria tinha menos compromissos que Marta tinha. Maria tinha os mesmos compromissos. Mas, na verdade, quando ela percebeu a oportunidade que ela estava tendo de ter Jesus dentro da casa dela, ela parou e falou assim, opa, nada pode ser mais prioridade do que a presença de Jesus aqui. E ela vai para os pés do Senhor para ouvi-lo. Aí Marta vem, cheia de razão, e diz assim, Senhor, peça a Maria para que se coloque no lugar dela. Eu estou trabalhando lá sozinha. E Maria se dá o luxo de se sentar aí para lhe ouvir. Aí o Senhor olha para ela e fala assim, Marta, Marta, você anda agitada, preocupada, distraída, com tanta coisa, e não percebeu que uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa parte não lhe será tirada. Aí, normalmente, nós aplicamos esse comportamento de Marta para as pessoas que têm 2, 3 empregos, que o dia tem 24 horas, ela trabalha 30, não tem tempo para a igreja, não tem tempo para a família, não tem tempo para nada. Só que uma coisa que sempre mexeu comigo aqui é o seguinte, Marta estava trabalhando, sim ou não? Sim. A pergunta é, para quem que ela estava trabalhando naquele momento? Para Jesus. Ela estava preparando alguma coisa para o Senhor. É para alguém que está trabalhando para Ele que o Senhor está dizendo, você anda agitada, preocupada, distraída com tanta coisa e ainda não percebeu que uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa parte não lhe será tirada. Então eu penso que o que Jesus está dizendo para Marta aqui é o seguinte, Marta,
Se todo o tempo que você dedica para mim é só para trabalhar para mim, mas nunca para estar sós comigo, você está perdendo a melhor parte. Se você só se importa com o fazer, mas nunca com o ser em mim, se você só se importa com o que você produz para mim, mas nunca para a comunhão que você desenvolve comigo, você está perdendo a melhor parte. Então, eu penso que, em primeiro lugar, essa questão é que daquilo que eu faço para Deus nunca deve compensar ou substituir aquilo que eu devo ser em Deus. Então, eu penso que, em primeiro lugar, isso daqui é algo muito interessante que vai nos ajudar a compreender isso daí. E, em segundo lugar, dentro dessa visão, por exemplo, sobre Paulo e sobre Silas, eu acho que o grande desafio que nós temos, Humberto, é o desafio da paciência, que é tão difícil para todos nós. Porque não é que João Marcos não servia, ele ainda não estava pronto. Sim. Não é que Paulo, quando se converteu, não servia, ele ainda não estava pronto. Não é que Pedro, por exemplo, quando é chamado para ser discípulo, não servia, ele ainda não estava pronto. Então, talvez nós estamos falando para alguém agora que ele se sente inferior e ele fala assim, não tem utilidade para mim. Porque talvez eu tentei pregar 1, 2, 3 vezes e não deu certo. A primeira vez que eu preguei, com 5 minutos, tudo que eu tinha anotado no esboço ali acabou. Eu fiquei com vergonha, olhei para o povo, não tinha mais o que falar, quase chorando, eu tinha 14 anos de idade. Olhei para o pastor, pedi desculpa e desci do púlpito arrasado, dizendo para mim mesmo, nunca mais vou fazer isso na minha vida. Mas não é que eu não servia, eu ainda não estava pronto. Então, e eu ainda não estou pronto, estou sendo aperfeiçoado, nós estamos nessa escola, mas com o tempo a gente vai sendo aperfeiçoado. Uma vez eu ouvi uma coisa, e principalmente para pregadores, jovens pregadores que estão ouvindo, gente que tem um chamado, gente que tem sonhos, gente que quer crescer dentro de uma trajetória ministerial. Uma vez eu ouvi uma coisa, e eu ouvi isso lá atrás, no início da minha caminhada, falei, não é possível que vai levar tanto tempo assim. Mas hoje eu vejo que levou. Eu já tenho 15 anos que eu prego, e eu ouvi uma vez um pastor dizendo o seguinte, Mateus, é preciso pelo menos 10 anos para se formar um pregador. Pelo menos 10 anos. Isso é doutrina? Não. Talvez alguém desenvolve com menos tempo. Mas é pelo menos 10 anos de uma caminhada perseverante, ano após ano, comprometido com Deus, com a igreja, com a família, com o ministério, lendo, jejuando, orando, estudando, para as coisas começarem a entrar numa engrenagem. Então, uma palavra que eu dou para alguém que está ouvindo a gente aí é o seguinte, não desista não. Porque o fato de talvez não ter dado certo em algum momento, talvez o fato de não ter dado certo em algum momento, não significa que essa pessoa não vai alcançar aquilo. Talvez ela ainda não está pronta. Talvez ela ainda está sendo trabalhada e aperfeiçoada. E aqui eu digo uma última coisa antes de voltar a palavra a você, que é um perigo terrível de um comportamento que todos nós temos que ter um cuidado muito grande, que é o perigo do sentimento de comparação. Sentimento de comparação. Você que está assistindo aí essa live, anota isso daí. Cuidado com uma armadilha na vida e no ministério, que é o sentimento da comparação. Quando eu quero comparar os meus resultados com os resultados do outro. Quando eu quero comparar o meu alcance com o alcance do outro. Quando eu quero comparar o desenvolvimento e a performance no púlpito de uma mensagem pregada com o comportamento, a performance, o desenvolvimento e a produção que o outro tem. E aqui eu mexo numa coisa que talvez seja o sermão que eu mais preguei no último ano, que é naquele texto ali da parábola dos talentos, lembra? Que a Bíblia diz que o Senhor confiou 5 talentos a um, confiou 2 talentos ao outro e confiou 1 talento ao outro. Então, ele tinha 8 talentos, ele repartiu 5 para um, 2 para um e 1 para outro. E a Bíblia diz que o que tinha 5 trabalhou e conseguiu mais 5, teve 10. O que tinha 2 trabalhou, multiplicou, conseguiu mais 2, teve 4. O que tinha 1 abriu um buraco e enterrou o talento do seu senhor. E às vezes nós crucificamos esse terceiro servo que enterrou o talento. Eu começo a olhar para ele com um olhar diferente. Em primeiro lugar, será que se ele tivesse recebido 5 talentos, ele teria enterrado como ele fez com que tinha 1? Provavelmente não. Provavelmente ele enterra um talento porque ele olha para alguém que tem 5, olha para alguém que tem 2 e o sentimento dele é: que utilidade que eu vou ter? Que diferença vai fazer o que eu desenvolvo? Que falta vai fazer esse talento
sendo que tem gente que tem muito mais. Que falta vai fazer o pouco que eu faço, sendo que tem gente que faz muito mais, fala melhor que eu, tem um estudo melhor, talvez tenha uma condição financeira melhor, mora em um bairro melhor, em uma cidade melhor, tem contatos com pessoas mais influentes, porque no ministério, às vezes, isso vai possibilitando a gente a entrar em alguns locais e acontecer algumas coisas. O pastor Josué Gonçalves tem uma aplicação naquele paralítico que tinha 4 amigos, não tem? Que é fantástico. Ele diz o seguinte: existe coisas que só vai acontecer na sua vida se você tiver amigos. Existem lugares que você só vai chegar se você tiver amigos. Eu acho aquela aplicação do pastor Josué Gonçalves extraordinária. E é verdade. Então, às vezes, pessoas se comparam e dizem assim, poxa, fulano é amigo de ciclano, beltrano, e eu ainda não consegui ter amizade com pessoas conhecidas, respeitadas, influentes. Irmão, as coisas vão se formando com o tempo. E quando a gente olha para trás, a gente vê que a gente já melhorou muito. Lá no início era muito mais difícil. Se alguém está ouvindo aí, talvez está triste, abatido, desanimado, é só você se lembrar que você já enfrentou dias piores. E se você suportou, resistiu, não desistiu, não parou e está vivo até hoje, imagina quanto mais Deus tem a acrescentar a você. Então o que você tem que ter cuidado? O sentimento da comparação. Provavelmente, ele olha para o que tem 5, olha para o que tem 2, se sente inferior, sofre de um complexo de inferioridade e ele faz o quê? Faz o que a maioria das pessoas que tem um talento só fazem. Enterra o talento. E aqui tem uma coisa interessante, porque está cheio de gente enterrando talento nas nossas igrejas. Por quê? Porque a gente que olha para quem faz mais, para quem tem mais talento, mais dons, mais capacidades, e pensa o seguinte, não tem valor naquilo que eu faço. Eu penso o seguinte, pastor Humberto, o que esse moço, esse servo de um talento tinha que pensar era o seguinte, o outro tem 5? Tem. O outro tem 2? Tem. Eu tenho 1, tudo bem, o outro pode ter 5, mas esse que eu tenho, ele não tem. O outro pode ter 2, mas esse daqui Deus deu foi para mim. Fantástico. E quando eu entendo o valor daquilo que Deus me confiou, ainda que seja pouco, ainda que seja simples, ainda que seja discreto, mas quando eu entendo que há um talento em mim, aqui tem uma lição preciosíssima. A um Deus dá 5, a outro Deus dá 2, a outro Deus dá 1. Mas não tem nenhum que Deus não dá nenhum. Porque não tem ninguém que Deus não tenha dado pelo menos um talento. Então, guarda isso no seu coração, você que está ouvindo essa live. Não existe ninguém que Deus não tenha dado pelo menos um talento. O que você precisa é descobrir o seu talento. É saber a área que Deus quer usar você. Porque talvez a pessoa tenha um talento, pode ser excelente numa área, mas está fazendo a coisa errada. Tem um pensamento que diz que se a gente for julgar a importância de um pássaro pela capacidade dele de nadar, a gente vai dizer que ele é um fracasso. Se nós formos julgar a capacidade de um peixe, a importância de um peixe pela capacidade dele de voar, a gente vai dizer que ele é um fracasso. Então, eu preciso encontrar o meu lugar. Eu preciso saber qual é a área que Deus quer me usar. Qual é o talento que Deus me confiou. Qual é a necessidade que existe no reino de Deus, que essa ferramenta, esse dom que Deus me deu, eu posso investir ali. E aqui eu concluo dizendo uma coisa. Quando eu entendo o meu lugar e quando eu me sinto completo e útil nesse propósito, eu começo a viver aquilo que Deus tem para a minha vida. E eu concluo dizendo o seguinte, às vezes, estar fazendo alguma coisa não significa estar fazendo aquilo que se nasceu para fazer. Por exemplo, o fio de um telefone, lembra do telefone com fio? Aquele fio ali, você poderia fazer várias coisas. Você poderia amarrar 2 objetos. Se o menino, por exemplo, fizesse uma bagunça lá, você poderia até dar uma surra nele com aquele fio, dependendo da bronca que você tivesse. Só que aquele fio ali foi criado para isso? Não. Aquele fio ali só tem a totalidade do potencial que existe nele se ele estiver conectado no local que ele foi formado para estar. Se ele está no local que ele foi formado para estar, ele consegue transmitir voz, ele consegue transmitir som, ele consegue transmitir sonhos, ele consegue transmitir comunicação, comunhão, ele consegue ser útil para unir várias pessoas dentro de um objetivo maior. Então, concluindo esse raciocínio aqui, eu penso que a gente tem que entender isso. Tem muita gente se sentindo inferior, sendo vítima do sentimento de comparação, cheia de complexos, não porque não está fazendo nada, mas porque talvez está fazendo alguma coisa, mas não aquilo que nasceu para fazer. Está fazendo alguma coisa não significa que está fazendo aquilo que você nasceu para fazer. E eu só consigo ser feliz por completo se eu encontro o meu lugar no mundo, se eu entendo a riqueza desse dom, desse talento e dessa ferramenta da utilidade que Deus tem para a minha vida. Pastorzão, eu estava pensando também... O que você pensa sobre isso? Eu estava pensando também sobre o desafio, a gente está falando aqui de ministério, o desafio da submissão.
nesse tempo que a gente está vivendo. O Senhor falou Uhum. sobre Paulo. Paulo se preparou muitos anos, né? Cerca de 14 anos. O Senhor acabou de abordar. Aí a Bíblia diz, acho que é Atos 13, na igreja de Antioquia, havia doutores, mestre, e orando e jejuando, o Espírito Santo disse: separai Barnabé e a Paulo para a obra que E vos a tenho Saulo. e Saulo, né? Para a obra que vos tenho É. chamado. A ordem, né? É Barnabé primeiro, depois Saulo. Mesmo tendo todo esse preparo, ele teve que se submeter, né? E eu lembro a igreja que eu fazia parte, algum tempo atrás, o pastor não era pregador, né? Eu lembro que quase todas as reuniões, quem pregava era eu. Aí, se a pessoa não tiver um equilíbrio, se a pessoa não for submissa, ela pensa, não, né? Pô, o pregador sou eu, né? Quem instrui o povo sou eu. Mas, na realidade, quem é o pastor da igreja, quem Deus delegou a responsabilidade, foi ao pastor. Paulo, mesmo tendo todo esse preparo, ele teve que se submeter, porque quem havia sido separado para ser o líder naquela ocasião era Barnabé. Era Barnabé. Era Barnabé. Aí o senhor falou algo aí que é interessante, a questão da comparação. Felizmente tem gente que se perde no ministério justamente por isso, mas fulano não tem o que eu tenho. Como é que eu vou ficar me submetendo? Como é que fulano vai ficar me dando ordem se quem fala sou eu? Se quem instrui sou eu? Então muita gente acaba se perdendo e acaba, às vezes, acarretando até males para o seu ministério. Tem ministério de pessoas que não vai Adoecendo a alma. adoecendo, tem ministério de pessoas que você diz, rapaz, fulano tem tudo para ir, por que não vai? Rapaz, fulano era para estar longe. Aí quando você observa esses pormenores de insubmissão, de achar que é melhor, como o senhor falou da questão de Marta, não, é porque eu estou fazendo, quem está trabalhando aqui sou eu. Né? Então a gente acaba colocando como que o trabalho de alguém é menor. Não, o que eu estou fazendo é maior. Como que eu não vou receber os louros disso? Como é que, no final, quem é aplaudido é o pastor, é o líder, e eu, que preguei, que fiz, que cheguei cedo, que ensinei. Então, tem muita gente que, infelizmente, se perde nessa questão da submissão, justamente por ter muitas qualidades, por ter muitos predicados, ela pensa, não posso me submeter. Eu li até na enciclopédia aqui, eu estava lendo um mês atrás sobre Apolo. Eu amei, estava lendo aqui. Apolo era poderoso nas escrituras, mas ele só conhecia o batismo de João. Priscila e Áquila, vendo isso, disseram, não, ele é bom, mas está faltando alguma coisa. Então tem gente que tem essa dificuldade de entender, não, eu sou bom, mas alguém pode me instruir mais ainda numa outra área. Alguém pode... Imagina se Apolo... Não, eu sou o cara, entendeu? Eu sou poderoso na escritura. Como é que eu vou... E fora que eram mulheres. Como é que eu vou me submeter? Né? Como que essas mulheres vão falar de algo que... Então, eu vejo nesse tempo, porque a gente está vivendo o tempo do conhecimento, as pessoas têm facilidade, uma facilidade que há 20 anos atrás, como eu queria ter, né? E você ir na internet ali, no Google, palavra tal. Eu me lembro Significado no grego. o significado no grego. Pastorzão, eu fui comprar Champlin, comprar esses livros aí depois de 2010. 2010. Às vezes eu ia para a CPAD e ficava lá quase o dia inteiro. O cara vai comprar nada, não?
É. Então, a galera hoje tem uma facilidade muito grande, né? Os livros hoje têm uma promoção, é fácil para adquirir. Antigamente era uma dificuldade muito grande. Então, pelo fato dessa galera ter essa facilidade para o conhecimento e até ter domínio, algum domínio das escrituras, acabam se tornando insubmissas, não, né? Vão para o culto, se tornam juízes de mensagens, né? Chegam ali, não gostei disso, né? E vão para a rede social, às vezes ficam lá debatendo coisas que, na realidade, são fúteis demais, né? Tudo que acho que um debate desse deveria ser no algo acadêmico, numa sala de aula, a peça da vida. Aí fazem da rede social, aí você vê, rapaz, gente que está tirando a fralda ainda, né? Gente que não aprendeu nada ainda no que tange, no que diz respeito à submissão. Eu lembro, aí eu preciso dar esse conselho aí para essa garotada que está aí online, eu lembro que eu ainda obreiro, e aquela época era complicado. Aí eu sentei lá no banco de obreiro, aí chegou o evangelista e falou, não, tu não está escalado para estar hoje aqui não, vai lá para a portaria. E outra, fizeram um negócio lá no banheiro agora, dá lá descarga lá. Se faz isso para essa geração agora, pelo amor de Deus. Ela reclama. Reclama, não pode, porque eu li. Então é complicado. Eu queria que o senhor também desse uma palavra com relação a isso, porque o senhor é um mestre, mas mesmo assim é uma pessoa muito simples. Eu sou aluno. Mesmo assim, o senhor é uma pessoa simples, humilde, submissa. Eu queria que você desse uma palavra nesse sentido para essa garotada que está começando. Está começando até legal, mas precisa entender esse âmbito da submissão, esse âmbito de que existem líderes que talvez não tenham a mesma qualidade, o mesmo conhecimento, mas foram ungidos. São líderes. Deus o constituiu para estar na frente daquele rebanho, para estar liderando. Até pregadores antigos, que na realidade, até para se adequar nessa evolução toda, ficaram meio perdidos no tempo. Aí o pessoal, não vou para ficar ouvindo fulano falar. E mal sabem eles que nós só estamos aqui, nós só estamos chegando aonde estamos chegando por causa dessa galera que desbravou, que quebrou pedra para a gente chegar até aqui. Pastorzão, está restando aqui 1 minuto e 40. Então, vamos continuar a live? Vamos. Então, daqui a pouquinho vai cair a live. E aí, você quer finalizar essa live para ficar salva? E a gente já inicia novamente para me responder a pergunta? Sim. Porque a gente não corta o raciocínio. Então você que está assistindo a gente aí, nós vamos salvar essa live e já vamos iniciar agora em 5, 10 segundos uma nova live. Retoma aí com a gente. Não sai não, que eu quero responder essa pergunta. Tem coisa boa vindo aí. Só salva ela aí para o pessoal assistir depois também.